bom dia, invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Pela ordem aqui das anotações, processo 18 da relatoria do Dr. Roberto Guedes, da que está em mesa. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, Guedes, uma coisa. Esse processo não é estendido, não? Não, né? Sim, ok. Doutor Roberto, Vossa Excelência, está com a palavra. Esse processo já houve sustentação? Já houve sustentação. Eu vou... já houve o relatório, eu apenas vou ler o outro. Conforme relatado, a parte reclamante alegou que a decisão proferida pelo juiz da 3ª Vara Civil da Comarca de Natal teria desrespeitado a autoridade do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Civil no julgamento do agravo de instrumento 080-50-10-28 de 2021. Aduziu, para tanto, que o referido acordo teria determinado a remessa dos autos ao COJURI para a realização de perícia contábil, ficando suspensas as fases subsequentes do cumprimento provisório da sentença até o pronunciamento técnico, inclusive no que se refere à ordem de pagamento. Asseverou que, sem qualquer fato novo superveniente, o juízo reclamado teria determinado o pagamento de valores ilíquidos antes da conclusão do exame pericial. Entretanto, ao analisar os elementos constantes nos autos, constata-se que a pretensão deduzida pela parte reclamante não encontra amparo no conteúdo da decisão judicial que se afirma descumprida. Com efeito, no julgamento do agravo de instrumentos número 080-50-10-28, esta Câmara Civil examinou exclusivamente a controvérsia sobre a possibilidade de incidência de multas e honorários advocatícios sobre o cumprimento parcial da obrigação de pagar aluguéis vincendos à luz da alegação de excesso de execução. Naquela oportunidade foi determinada a remessa dos autos ao COJURI para a realização de perícia contábil, de modo a apurar o valor efetivamente devido. Não se estabeleceu, contudo, a suspensão total da execução, tampouco se vedou o adimplemento das parcelas que não fosse objeto de controvérsia. A decisão proferida pelo juízo reclamado em 12 de julho de 2022 limitou-se a determinar o início do pagamento mensal em favor do exequente, nos valores incontroversos devidos a título de aluguel a partir do mês de julho de 2022. Além disso, tendo em vista que foi determinado o complemento do valor já depositado em juízo, tem-se como reconhecida a manutenção da eficácia do título executivo provisório, quanto à obrigação de pagar os aluguéis mensais futuros, independentemente da conclusão da perícia. A própria decisão destacou que o pedido remanescente relativo aos valores inadimplidos em período anterior a julho de 2022 permaneceria sobrestado até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando o cuidado do juízo em limitar a execução apenas aos valores incontroversos e exigíveis desde já. Portanto, não há qualquer descompasso entre o conteúdo da decisão reclamada e a autoridade do acordo anteriormente proferido por este órgão fracionário. O juízo de origem atuou nos exatos limites de sua competência, respeitando o entendimento fixado do julgamento anterior e assegurando o adimplemento das parcelas vincendas, que não estão sujeitas a controvérsias. Ressalte-se ainda que os fundamentos ora invocados pela parte reclamante já foram objeto de exame no agravo de instrumento 080-27-14-96, no qual restou assentado que a decisão que autorizou o pagamento dos aluguéis vincendos não violava o acórdão proferido no recurso anterior. A reclamação, por sua vez, constitui medida de natureza excepcional,
voltada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade em seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso 4 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, a rediscussão materiais já apreciados em recurso próprio ou a revisão de decisões proferidas dentro dos limites da legalidade e da coisa julgada provisória. Dessa forma, não se verifica a violação à autoridade de decisão proferida no agravo de instrumento 080-5010, dígito 28/2021, nem usurpação da competência desta Corte. Vislumra-se assim a ausência de afronta à autoridade das decisões proferidas no agravo de instrumento 080-5010, dígito 28/2021, razão pela qual a reclamação não merece prosperar. Por todo o exposto, voto pela improcedência da reclamação, mantendo a determinação de imediata execução dos aluguéis vencidos a partir de julho de 2022, bem como o pagamento dos aluguéis vincendos. É assim que encaminho o voto, senhor presidente. Aqui pelo sistema... Queria a palavra. Pois não. É só para fazer um esclarecimento, porque ao examinar inicialmente o feito ainda no âmbito da Câmara Civil, de competência da seção civil, proferir decisão determinando a suspensão do processo de origem, a qual se revestiu apenas de medida acautelatória, diante da iminente possibilidade de levantamento de vultosos valores discutidos na execução. No entanto, nesta análise mais exauriente do mérito da reclamação, me acosto aos fundamentos do voto do relator, no sentido de que não há desrespeito à autoridade do acordo anteriormente proferido por este órgão fracionário. Só gostaria de fazer essa colocação. Ok, está feita. Aqui pelo sistema, impedimento da desembargadora Berenice e não há divergência nem destaque no voto. Então está proclamada a unanimidade nos termos do voto do relator. Sobre a matéria, e é um octogenário, como falei na sustentação, é só essa questão, e que bom que o tribunal tem esse olhar sempre de segurança sobre essas questões. Obrigado. Dando continuidade aqui pela ordem, chama o processo 4 da pauta. Relação civil, JTR Sarmento e Francisco Geronildo Matias. Está escrito Dr. Renato Duarte. Doutor Renato, desembargadora Lourdes, está em mesa? Excelência. Doutor Renato, Vossa Excelência fala. Pelo apelante JTR Sarmento. A eminente relatora está conduzindo o voto, dando provimento ao apelo para colher a prejudicial de nulidade, processamento e defesa suscitada pela parte apelante. Então, agradeço e declino da sustentação. Muito obrigado. Então, não há divergência, está proclamada a unanimidade nos termos da relatora, que declara nula a sentença recorrida e determina o retorno nos autos à vara de origem para regular a tramitação processual. Chamo o processo 6 da pauta. Relatoria desembargadora Lúcia, está em mesa, desembargadora? Em mesa, excelência. Está escrita a doutora Maria Vitória, são partes Rafael Torquato Ribeiro e a ASL, Assistência à Saúde Limitada e outros. Doutora Maria Vitória, a relatora está encaminhando voto pelo aprovimento parcial, mas eu acho que Vossa Excelência dispõe até 15 minutos, dá com a palavra, na forma regimental. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente dessa turma, desembargador João Rebouças, cumprimento também a excelentíssima desembargadora relatora, doutora Lourdes de Azevedo. Estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores, integrantes dessa Câmara Civil, ao representante do Ministério Público e aos demais presentes. Eu venho a esta tribuna hoje
no estrito cumprimento do meu dever legal, em apresentar essa sustentação oral referente a um recurso de apelação em favor da pessoa de Rafael, que visa a reforma da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Natal. O cerne dessa discussão é a negativa indevida do plano de saúde Amil em fornecer um medicamento essencial ao tratamento do apelante, bem como a necessidade do reconhecimento do dano moral sofrido. Excelências, esta não é apenas mais uma ação judicial. Essa é uma luta pela vida de um jovem. Um menino que, desde muito pequeno, aprendeu o significado da dor, da incerteza e da luta contra uma doença cruel. Mas o que ele não deveria ter aprendido é que a insensibilidade de um plano de saúde pode ser mais implacável que a própria enfermidade. Hoje eu não falo aqui apenas como advogada de Rafael, eu falo também como tia dele. Eu sofri junto a ele, compartilhei de sua dor durante todo esse processo. O jovem Rafael, beneficiário do plano Amil, foi diagnosticado ainda aos 4 anos de idade com nefropatia membranosa, uma doença renal que leva à perda de grandes quantidades de proteína na urina e pode culminar em insuficiência renal crônica terminal. Eu vou repetir. Aos 4 anos de idade, Rafael foi diagnosticado com nefropatia membranosa. Essa doença, basicamente, eu vou explicar, basicamente, o funcionamento de um rim, que é com um filtro. E o filtro que faz com que os nossos nutrientes se mantenham no nosso corpo para o pleno funcionamento desse corpo. Os rins de Rafael não são capazes de fazer o seu papel básico. Rafael tem uma perda de proteínas elevadíssima, desde muito pequeno. E, durante toda a sua vida, ele foi submetido a procedimentos bastante desgastantes, com o uso de medicamentos contínuos, mais de 9 por dia. Após ano desses tratamentos convencionais, sem resultado esperado, sua médica assistente, a doutora Andréa Watanabe, que é referência em nefrologia no Brasil, prescreveu o uso do medicamento rituximab, que após a primeira dose, aos 17 de janeiro de 2023, demonstrou excelente resposta terapêutica. Rafael, naquele momento, na primeira vez que tomou, nas primeiras 24 horas, caiu de 7 gramas de proteína em sua urina para menos de 1 grama de proteína. No entanto, apesar da comprovação médica da necessidade da continuidade do tratamento, o plano de saúde negou o fornecimento das doses subsequentes, levando Rafael a uma grave descompensação clínica. Como resultado dessa negativa inicial injustificada, ele sofreu um evento trombótico e precisou permanecer internado por 14 dias, esperando receber o rituximab, esse medicamento tão essencial para a sua melhora. Inclusive, no laudo médico escrito pela doutora Raquel Quirino, que acompanhou Rafael aqui em Natal, ela destacou o risco iminente de vida. E só foi contido esse risco quando, de fato, foi ministrado o medicamento após uma decisão judicial. O plano esperou uma decisão judicial para que fornecesse um medicamento que era essencial para a vida de uma criança. Rafael, na época, tinha 16 anos, Rafael agora tem 17 anos, e apesar da idade parecer que ele é um jovem, um adolescente, se vocês olharem, ele infelizmente não pôde vir aqui, está na escola, né, como todo jovem da idade dele deveria estar. Ele é um rapaz bem pequenininho, justamente pela doença dele, que faz com que todo o funcionamento do corpo dele seja prejudicado. Excelências, a sentença de primeira instância reconheceu a obrigação do plano de saúde em ofertar esse medicamento, mas equivocadamente afastou o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que a negativa administrativa não configuraria por si só dano moral. Como reconhecido pelo juiz Acó, não cabe à operadora de plano de saúde definir quais tratamentos são necessários ou não para o paciente. Em verdade, considera-se ilícita a negativa de cobertura do plano de saúde de procedimento
tratamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. A indicação médica é de pura responsabilidade do profissional que prescreveu tal procedimento, sendo desarrazoado ao judiciário adentrar no mérito da adequação, utilidade do tratamento. Tampouco do plano de saúde. E eu trago aqui registro o agravo regimental no agravo 13.25.939, Distrito Federal, do STJ, de relatoria do ministro Raul Araújo, que justamente traz essa tese. Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Egreja Corte entende que negar a administração de medicamento prescrito por médico assistente sob qualquer pretexto é uma prática abusiva que afronta a própria finalidade do contrato de assistência à saúde. Sobre o assunto, trago à baila o precedente do agravo interno do recurso especial 2016-007 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Marco Buzzi, da 4ª turma do STJ, em que destaco: segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, que é o caso aqui, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível a conservação da vida e saúde do beneficiário. Ademais, excelências, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida de tratamento médico essencial causa sofrimento intenso ao paciente, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a devida reparação. A negativa de cobertura resultou no agravamento da condição clínica de Rafael. Relembro, Rafael estava em remissão quando tomou a primeira dose e, após a primeira negativa, ele passou a ter o estado de trombose em sua perna esquerda. Destaco, por oportuno, o trecho do laudo médico proferido pela doutora Raquel Quinino, que assistiu esse jovem durante sua internação. Entre aspas, caso não utilize o rituximab, deverá evoluir com perda progressiva da função renal, com necessidade de diálise e transplante renal, além das complicações graves da síndrome nefrótica com risco de vida. Eu repito, com risco de vida. Nesse contexto, eu peço vênias novamente para destacar que estou aqui como advogada de Rafael, mas também estou como sua tia. Estive ao seu lado e ao lado da sua mãe, que me acompanha aqui, durante sua internação. Testemunhei sua angústia e sofrimento, e também vivi essa mesma angústia e sofrimento. Negar a existência do dano moral é minimizar a dor e a vulnerabilidade de um jovem que apenas busca o direito básico à saúde. O medicamento que lhe foi negado não era uma escolha, não era um luxo, era a diferença entre viver e morrer. E por um ato de frieza burocrática, ele sofreu. Minha família sofreu. E, acima de tudo, um direito fundamental foi pisoteado. Hoje não falo apenas como advogada, reforço. Falo como alguém que testemunhou de perto o desespero de ver um ente querido desamparado. Excelentíssimos desembargadores, trata-se aqui de uma injustiça que clama por reparação. Um jovem, à época, com apenas 16 anos, teve negado o tratamento médico prescrito por especialista, privando da assistência necessária para preservar a sua saúde. O resultado dessa omissão foi devastador. Um evento trombótico que poderia ter sido evitado, deixando marcas físicas e emocionais profundas. O sofrimento a ele imposto, e é imposto para a nossa família, transcende o dano físico, atingindo sua dignidade e comprometendo sua qualidade de vida. Rafael, em vez de se concentrar nos estudos para o Enem, se via atormentado por um pensamento angustiante. Será que meus rins vão funcionar até semana que vem? Em vez de discutir o desempenho do seu time, ele é torcedor do Bahia, a gente é da Bahia, ou fazer planos para a festa com os amigos, ele perguntava-se, será que precisarei de um transplante na semana que vem? Preocupações que deveriam ser alheias a um adolescente de 16 anos foram brutalmente impostas a Rafael pela negativa injustificada do plano de saúde. Durante 2 semanas, ele viveu a incerteza cruel de não saber se receberia sua medicação, se voltaria para casa ou se teria acesso ao tratamento digno que lhe era devido.
Por essas razões, excelências, negar a existência do dano moral é minimizar, eu repito, é minimizar a dor e a vulnerabilidade de um jovem que apenas busca pelo direito básico à saúde. Diante do exposto, eu pugno pelo conhecimento e provimento deste recurso para a reforma parcial da sentença, sendo reconhecido o direito do apelante à indenização por danos morais na medida em que foi solicitada na petição inicial, em razão da negativa injustificada e das consequências nefastas suportadas por ele. Ainda, eu requeiro pela garantia dos efeitos da gratuidade da justiça, da forma em que foi solicitada nas razões de apelação. A justiça, ela não pode compactuar com a omissão de planos de saúde que, em detrimento do bem-estar dos seus beneficiários, perpetuam práticas abusivas e negligenciam a dignidade humana. Encerro, excelências, a minha fala, ocasião em que devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente dessa Câmara. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação e concedo a palavra à relatora. O voto foi no sentido de atender à pretensão da justiça, do benefício da justiça gratuita e também de reconhecer a abusividade do plano de saúde. A discussão apenas, o destaque apenas que quero fazer é com relação à condenação em danos morais, que a parte solicitou R$20.000 e eu sugeri R$5.000. Mas, diante da situação peculiar dos autos, de tudo que envolveu a pessoa, a criança beneficiária, o jovem beneficiário da medicação, eu faço a proposição para aumentar para R$10.000, se houver a concordância desta Câmara. Desembargadora Berenice, concorda? Faço parte dessa turma. E acompanha a relatora, excelência. Pronto. Então, é nesse sentido de desprover o apelo da AMIL e da parcial procedência ou da parcial provimento da parte autora. No sentido de estar elevando o valor do dano moral. Okay. E a justiça gratuita. Muito obrigada. Como está proclamado o termo do voto da relatora, unanimidade. O 3 eu sou impedido, o 5 quórum estendido. Doutor Bruno Henrique não chegou ainda. O doutor Bruno Henrique, ele está na terceira Câmara, pediu para aguardar um pouquinho. É isso? É isso. 8. 8. Também. 1, 2, 8. Isso. Então, aqui, vamos chamar o 11 da pauta. É uma apelação cível. Apelante Maria Rafaela Alves Feliciano. Advogado Aleir Cardoso de Oliveira. Apelada Serasa S.A. Aqui Maria Rafaela Alves Feliciano. Advogado Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes. Está na... Desembargadora Berenice está em mesa. O 11. Sala virtual, não. Ok. Doutor Aleir, doutora Maria do Perpétuo Socorro. Entendeu? Não, estava escrito, mas não estava. Então está proclamado o termo do voto da relatora pelo provimento. Deu provimento à demandada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E julgar prejudicado da autora. Isso. Está proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Não há divergência.
15 é um agravo de instrumento. Agravante HL Engenharia Limitada. Advogado doutor Vitor Limeira Barreto da Silveira. Agravado município de Coarne Novos. Relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Excelência. Qual? Esse do 15? Então, o advogado está na terceira Câmara, pediu para aguardar um pouquinho. Mas, doutor Roberto, ela fala pela parte Ele fala pela parte de agravante e quem? Vossa Excelência está dando provimento, né? Eu estou dando provimento. Eu não sei se ele é parte do... Não, ela é da HL Engenharia. Então, Mas eu estou dando provimento, né? está dando provimento. Tem Então cidade, né? precisa. Então, está proclamado no cheiro no voto do Está dando provimento. relator. O 17, apelação civil, apelante Maria do Céu da Silva, apelado Bradesco, Banco Bradesco S.A. Aqui está escrito Dr. Roberto Rodrigues de Lima Filho. E tem também Dr. Franklin Eber Lopes Rocha. Ele está checando, não tem. Doutor Roberto Guedes está em mesa. Está em mesa, Excelência. Vossa Excelência está negando provimento ao apelo, não é Estou isso? negando provimento ao apelo. Recurso conhecido desprovido. Está proclamado o cheiro do voto do relator. E 19, que está aguardando a doutora Érica. Faltando aqui o doutor Bruno Henrique, doutora Fernanda. Chegou? Então, aí pronto. Então, o primeiro é o grau de instrumento, agravante Apivida, assistência médica limitada, advogado James da Cunha Ribeiro Barros e agravado HJF, advogado Bruno Henrique Saldanha Farias. Dr. James está presente na sala virtual, não é isso? Bom dia, Excelência. Abaixa o seu som, Dr. James, por gentileza, se puder aumentar um pouquinho o volume. Está nos ouvindo bem, Excelência, Dr. James? consegue me ouvir agora? Ok. Perfeitamente, agora eu ouço. Agora sim. Então, Vossa Excelência, desembargadora Luz está em mesa. Doutor James, Vossa Excelência responde até 15 minutos na forma regimental. Agradeço ao presidente, desejo um bom dia a todos os desembargadores, a todos os colegas advogados, todos os presentes na sessão. Excelências, é uma honra comparecer a essa Câmara, a segunda Câmara. Não tenho muito costume de fazer as sustentações na região do Rio Grande do Norte, mas sempre que tem oportunidade eu destaco aqui que é uma aula que Vossas Excelências dão nos julgamentos. Excelências, eu serei bem breve. Eu tenho aqui a destacar que a operadora ela insurgiu-se contra a decisão e concedeu de formas gerais as terapias, terapia ocupacional, de integração sensorial, terapia ABA, natação terapêutica, psicomotricidade. Em linhas gerais, a operadora ela traz a tese de que os relatórios médicos relacionados aos autos não comprovam
a necessidade da urgência no fornecimento de tais medicamentos e que ainda o autor ele não está desassistido. No agravo juntado, foram apresentados a ficha médica em que mostra que a parte autora ela vem sendo atendida na terapia multidisciplinar. Contudo, excelências, tais procedimentos que não foram autorizados, a operadora alega que não estão dentro da obrigatoriedade da ANS, segundo a Resolução Normativa 465 de 2021. E eu destaco aqui, excelências, em especial a manifestação do Ministério Público em relação à natação terapêutica, em que o próprio Ministério Público entende que tal procedimento não tem obrigatoriedade de ser realizado, tendo em vista que não é no ambiente ambulatorial. Basicamente, essas são as razões. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente e agradeço a oportunidade. Agradecemos a Vossa Excelência e concedendo a palavra ao doutor Bruno Henrique, também na forma regimental. Senhor presidente, como já é uma matéria aqui que já é revivida toda terça-feira, eu vou abrir mão da sustentação, sobretudo porque, pela decisão da liminar, a relatora afastou apenas a natação. Se o julgamento for nesse sentido, a gente se dá por satisfeito. Com a palavra, desembargadora Lourdes. É neste sentido mesmo, doutor Bruno, em consonância com o parecer da 14ª Procuradora de Justiça, o meu voto é conhecendo e dando parcial provimento ao recurso. É que pelo sistema, a desembargadora Berenice É o número 1. Era um. Então aqui é uma divergência. É grave por maioria, né? Por maioria. Por maioria. Isso. Acompanha a relatora. Exato. Vencido, no caso aqui, a desembargadora Berenice. Pelo provimento parcial do recurso proclamado. Dando continuidade ao julgamento, chamou o agravo do instrumento 2 da pauta. Agravante A, C, D, A, V, também advogado doutor Bruno Henrique. Agravado a Pivida, advogado Igor Macedo Facó, Nelson Williams, Fratoni Rodrigues, relatora, desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa, desembargadora? Em mesa, excelência. Doutor Bruno, Vossa Excelência fala pela parte agravante. Mas é no mesmo sentido, desembargador, só que a gente está do lado oposto agora. Se como a decisão liminar já concedeu, Está dando provimento ao recurso, ao encaminhamento do voto nesse sentido. E aqui na hipótese não há destaque nem divergência. Então está proclamado o termo do voto da relatora. O 8 é agravo do instrumento, agravante Apivida, assistência médica limitada, advogado Igor Macedo Facó, Nelson William Fratoni Rodrigues, agravado Isaac Rocha Braga, advogado doutor Bruno Henrique, relatora, desembargadora Berenice Capuchu. Está em mesa, desembargadora Berenice? Está em mesa. Ela está encaminhando o voto pelo desprovimento do recurso. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma... Não há divergência. Então, Vossa Excelência dispensa, não é isso, doutor Bruno? Então, está proclamado o termo do voto da relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Foi.
Mas o 10 da presidência, desembargadora Lourdes, eu vou logo da minha aqui. O 14. Não, o 12. O 12. É apelação civil, apelante WRAO, advogado Dr. Bruno Henrique, apelada Apivida Assistência Médica Limitada, advogado Dr. André Menescal Guedes, Dr. Igor Macedo Facó, relatora desembargadora Berenice Capuchu. Está aí mesa, desembargadora? A relatora está encaminhando voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Pelo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, esse processo não funciona, esse processo é da Unimed, não é isso? Não, esse que o senhor Porque chamou aqui no PJE tem Unimed. Ó. é porque o da Unimed É que o o senhor 12. está falando é o Ah. 10, eu acho. É o 12, tá certo. Tá ok. Tá. Fui eu que me equivoquei. Somente. É o 12. Isso. Acho que era Era apenas, isso, é. apenas para o dano moral. Conhecido da parcial provimento, exatamente. Então, o doutor Bruno dispensa também. O 14, agravo de instrumento, também agravante Apivida, Assistência Médica Limitada, advogado André Menescal Guedes, Igor Macedo Facó, agravado Igor Gabriel Filho de Menezes, relator doutor Bruno Henrique, advogado doutor Bruno Henrique, relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Vossa Excelência está encaminhando voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Isso. É isso? Então, doutor Bruno, não. Sustentação, dispensa, doutor Bruno. Então, está proclamado o termo do voto ao relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O 15 já foi. 16. Agravo do instrumento, agravante Apivida, Assistência Médica Limitada, advogado Igor Macedo Facó e Nelson Willi Fratoni Rodrigues, agravado Iandra Thalia Ferreira Gugel, advogado doutor Bruno Henrique, relator doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Da mesma maneira, senhor presidente. Estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Isso. Doutor Bruno dispensa. Presidente, da minha parte, o número 10, que é da Unimed, apesar do senhor não funcionar, mas o senhor presidente da Câmara, eu já estou desde logo dispensando a sustentação. Tá bem. Tá bom? Agradeço. Está proclamado o termo do voto do relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Pronto, aqui pela ordem. Ainda tem o 19, aguardando aqui a doutora Érica. Extensão. O 5 também, extensão de quórum. E o 7 também, não é isso? Desembargador Amilcar funcionou aqui, conheceu depois de passar o recurso e vigiou o desembargador Berenice em fazer esse posto. Foi convocado outro desembargador, o desembargador Amilcar não já funcionou. É o Unimed, é? Então não funciona, exato. Isso, que é a doutora Érica. Aqui tem esse processo 3, eu sou impedido no 3.
não funcionam, e nem dos da Unimed, também não funcionam. E vou passar a presidência. O 9, deixa eu olhar. Não está em mesa. Não mesa. O 9 não mesa. E o 10 é com ela. Então eu vou, em face do meu impedimento desses processos, eu vou passar a presidência à desembargadora Lourdes, que tem o 3, desembargadora Lourdes, que eu sou impedido, o 3 e esses processos que estão aí na página 4, que eu também tenho impedimento. Vossa Excelência está com a presidência. O 10, né? Já está aqui relacionado. Recebo a presidência e chamo a apelação cível 011 2629 dígito 96 2011, apelante Pré-Serviço e Recursos Humanos Limitada e apelado Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte. O advogado, tem algum advogado inscrito para a sustentação, é o doutor Cristiano Barros, está aqui. Se encontra na sala virtual, doutor Cristiano. O número 3. Não se encontra. E doutora Danusa, né? Parcial provimento, né? Então, o voto está no sentido do provimento parcial, para que nos cálculos da execução conste apenas a taxa Selic, abrangendo aquele índice em conjunto com juros e a correção monetária. E o voto está sendo acompanhado à unanimidade. Então, o resultado proclamado. Passa agora a apelação cível número 090-8378, dígito 51 de 2022, é o de número 7 da pauta, também da minha relatoria. Está inscrito. Necessidade de quórum ampliado. Então, vamos aguardar, né? O 10 é o agravo de instrumento número 081-6975, dígito 95 de 2024, da relatoria da desembargadora Berenice, a Capochu, está em mesa. E o advogado que estava inscrito, o doutor Bruno, ele há pouco já abriu mão da sustentação. E doutora Fernanda. Então, o processo está votado, de número 10. Existe um impedimento do desembargador João Rebouças, no número 7, e uma parcial discordância. É só parcial. Com relação ao ambiente. E foi acompanhado, né? Então, por maioria. Proclamando o resultado. Oi? Doutor Guedes, acho que já registrou. No 7, doutor Guedes. Tem 3 votos. Acompanha parcialmente o relator. Está acompanhando. No mesmo sentido. Então, proclamando o resultado. Foi no sentido de parcial provimento do apelo. Passando agora ao apelação 13, é só para proclamar o resultado neste caso, né? A apelação número 090-7414, dígito 58 de 2022, apelante LLB,
advogado Bruno Henrique Saldanha Farias e apelada à Unimed. A relatora em consonância é a desembargadora Berenice, do número 13. Tal provimento ao ofício, reconhecer o direito da criança do tratamento indicado nos exatos termos determinados pelos médicos. Aí. Exatamente. E a parcial divergência, né, em relação ao meu voto, acompanhado pelo juiz Roberto Guedes. E terá continuidade o julgamento com coro ampliado. Ela já proferiu. Deixa eu olhar aqui, 13. Ah, já está completo o coro. Então, foi com a parcial, acompanhando parcialmente o voto da relatora. Nesse sentido, apenas excluindo o tratamento apenas para que o tratamento seja em ambiente clínico. Exato, tirando escolar, né? É, exato, escolar e domiciliar. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, mais uma vez, assumo com muita honra a presidência e não tendo mais um processo aqui sem seus de extensão de quórum, vamos suspender a sessão temporariamente enquanto chega aqui a doutora Érica Paiva. Tem 3 processos, 3 tentações. Vamos aguardar um pouquinho. É o jeito. 19 precisa de coro estendido. Ela, né? Ela, a Isso. relatora. Funciona. Funciona. Mas já- Só não no 5, né? É isso. O 5, acho que tem impedimento. Sim. A tua, Isso. né? Funciona. Funciona. Então tem que aguardar. Só para comunicar aqui aos eminentes, para os advogados, doutor Fernando Vasconcelos, fizemos um contato com o desembargador Vivaldo, para ver se ele suspendia lá 10 minutos e a doutora Érica viria aqui para só um processo. Ele informou que lá está muito acumulado de serviço e lá vai passar mais ou menos uns 50 minutos. Não, tem o 19, não é isso? Esse 7 já foi? Não, não foi ainda. É quadro ampliado, 7. E se todos concordarem, a gente encerra e aguarda a próxima. Vamos ficar aqui todo mundo de castigo esperando que a terceira Câmara termine. Mas teria que a gente combinar lá para ela vir logo para cá, porque também se ela for para lá não adianta a gente acertar aí. Né? Eu posso até conversar com ela. Não garanto que ela venha, mas garanto que converso. Se tivesse lá 4, não, era fácil que a gente trazia um e continuava. Mas o desembargador Maurício está de férias. Eu sei que ele está de férias, que eu estou substituindo. Então todos concordam para a gente encerrar e não passar uma hora aqui aguardando?
Doutor Fernando, concorda? Estou vendo o doutor Artemio ali. É a famosa sinuca de bico. Então, a concordância de todos. Não, mas eu só vou passar para a administrativa aqui, que é rápido. Tem que confirmar. É isso. Mas eu acho que deve continuar. Eu acho que ela... É isso, ela vai vir, eu acho que... Isso, exatamente isso. Isso. Tá bem, obrigado. Então, não havendo mais processos em pauta, declaro encerrada a ordem judicial. Às 9h28, declaro aberta a ordem administrativa. Quero apresentar uma moção de congratulações pela passagem de natalício do doutor Olavo de Souza Roque, esposo da desembargadora Berenice Capucho, que ocorre no próximo dia 4 de abril. Bom, em curso. Todos aprovam. De acordo, excelência. E também quero dar os votos de boas-vindas ao meu amigo doutor Fernando Vasconcelos, que vem aqui abrilhantar nossas sessões durante o mês de abril. Seja sempre bem-vindo, é um prazer, uma satisfação, doutor Fernando. Vossa Excelência engrandece os nossos trabalhos, eu tenho certeza disso. Me associa, excelência. Acho que todos se associam. A presidência não tem mais nenhuma proposição. Desembargadora Lourdes. Sem proposição. Desembargadora Berenice. Doutor Guedes. Sem proposição, excelência. Fernando. Só agradecer mais uma vez, né, dizer que é uma honra estar aqui, agradecer o acolhimento de sempre e desejar que tenhamos um mês bem tranquilo, né, o mês da Páscoa, que a gente possa, se Deus quiser, né, ser um mês bem tranquilo aqui nessa corte. Então, eu vou aproveitar para propor aqui também um voto de congratulações pela passagem do aniversário da desembargadora Sandra Lali, dia 6 de abril. Fátima me informou aqui, todos aprovam. Excelente lembrança, Fátima, obrigado. Então está aprovado a unanimidade. Nada mais havendo a tratar. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.